Olá, querido professor da classe juvenis. Deus te abençoe profundamente. Seja bem-vindo para mais um EBD online. E hoje falando sobre um assunto mais do que importante. Nós estamos falando sobre evolucionismo e criacionismo. E que tema? Lembre-se que o teu aluno, eles estão, a maioria no ensino médio e alguns galgando entrar no ensino superior. Quem sabe, talvez você já tenha alunos que talvez já estejam cursando um curso superior. Então, com toda certeza, não é um assunto aleatório para eles. Saiba que no colégio, num curso, num pré-ENEM ou na própria faculdade, eles se depararão com esse assunto e será um assunto corriqueiro para eles. Logo, a maioria dos professores seculares, os docentes que assim ensinam sobre esse assunto, eles vão querer falar do evolucionismo, ou também chamado darwinismo, como sendo uma verdade absoluta. Porém, saiba que você precisa deixar claro para o seu aluno que esse assunto, o evolucionismo, ele não está correto nem por um viés científico, muito menos por um viés bíblico. Então, grande é a missão para esse domingo, mas se você estudar previamente a lição e estiver munido com o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, eu tenho certeza que você se sairá muito bem. A leitura bíblica em classe, e é salutar que você leia o texto com os teus alunos, são basicamente duas. Uma em Gênesis, capítulo 1, porém os versículos o versículo 1, depois o 24 ao 27, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e os versículos do 18 ao versículo de número 20. A lição ela se concentra em 3 pontos, basicamente. O que é a teoria da evolução, Deus, o Criador de todas as coisas, e o terceiro ponto é aquele debate entre criação e evolução. Ao iniciar também a sua aula, diga para os seus alunos que, ainda que eles alcancem os melhores lugares em questões acadêmicas, que eles levem consigo a palavra de Deus no coração e que nenhum professor venha atirar essa chama da palavra de Deus e da crença em um Deus sobrenatural do que um mero professor acadêmico com assuntos aleatórios. Ao iniciar o ponto 1, quando diz a teoria da evolução, literalmente, diga para o seu aluno que não passa de uma teoria. Quando se diz que evolucionismo ou darwinismo é ciência, logo estamos falando de uma mentira que não se sustenta. Até porque o que é científico, ele passa por um laboratório, é experimentado através de uma metodologia científica, seja ela qual ramo científico ou de conhecimento que seja, mas cada ramo científico tem a sua metodologia, e a metodologia da biologia diz que para algo ser considerado como ciência, ele deve ser experimentado em um laboratório ou em qualquer outra forma sequer que possa existir. Mas o evolucionismo não foi testado em absolutamente nenhum tubo de ensaio, em nenhum laboratório científico para se atestar que a evolução das espécies é algo científico. Então, se alguém diz que a evolução, o evolucionismo ou o darwinismo é uma ciência, logo está falando uma inverdade, até porque não foi provado
cientificamente. Então não passa de uma teoria. E se é uma teoria, logo nós podemos contra-argumentar com aquilo que nós acreditamos ser a verdade. Quando nós falamos do darwinismo, estamos nos referindo a uma teoria que foi criada por Charles Darwin, que era o naturalista britânico que viveu 1809 até 1882. Darwin, ele assim teorizou que o ser humano ele descende de um ancestral comum aos primatas. Também diga para o seu aluno que no darwinismo não se acredita que o homem veio necessariamente dos primatas, mas de um ancestral comum. Então, diga para ele que até hoje nunca foi encontrado nenhum resquício, nem a arqueologia, nem a ciência que estuda os animais pré-históricos, que é a paleontologia, nenhum ramo do conhecimento até hoje nunca encontrou esse elo perdido, esse ancestral comum. Que tipo de ancestral comum é esse que abrange tanto o ser humano quanto os primatas? Que tipo de ancestral comum seria esse? Não existe, até hoje nunca foi encontrado. Além disso, é muito salutar que você explique para o seu aluno que na obra de Darwin, A Evolução das Espécies, ele cita muitos termos que são bem ambíguos, como, por exemplo, crê-se que, pressupõe-se que, talvez. Então a gente percebe que nem o próprio Charles Darwin ele tinha uma ideia concreta daquilo que ele acreditava ser. Então a gente percebe que todas essas frases que Darwin cita em seu livro A Evolução das Espécies são termos que são muito vagos. Ele não afirma que é, mas ele cita como sendo uma possibilidade. E como sendo uma possibilidade, não deixa de ser, como já foi dito, uma teoria. Não passa de uma teoria. Ah, professor, mas talvez surja uma indagação do teu aluno, que diga assim, será que Deus ele não pode ter criado o universo através do haja, mas talvez utilizou a evolução das espécies para assim concluir aquilo que ele queria? Diga para o seu aluno que não. Isso é uma ideia equivocada, é uma forma de tentar tirar os milagres da Bíblia Sagrada e tentar tirar o poder de Deus em ter criado todas as coisas. Essa forma de tentar unir a evolução das espécies ao livro do Gênesis, de que Deus foi o Criador Supremo e utilizou a evolução, isso não existe. Pelo contrário, isso é uma maneira de que a teologia liberal vem criando para tentar incutir na cabeça das pessoas de que milagres não existem, o sobrenatural não existem. Isso é uma ideia da teologia liberal. Nós não comungamos com essa ideia. Quando você chegar no ponto 2, professor, leia para o seu aluno o texto que está em Gênesis 1:1. Esse texto ele vai nortear a tua aula. O ponto 2 que fala sobre Deus, o Criador de todas as coisas. Texto conhecidíssimo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, Deus ele é o grande ser, o motivo pelo qual todas as coisas são criadas. Deus ele é a causa primeira, ele é o criador de todo o universo. Logo, através da Bíblia Sagrada, nós temos, através do primeiro versículo da Bíblia, Moisés dizendo que antes de todas as coisas, o nosso Deus, ele foi
o arquiteto de todas as questões, sejam físicas, sejam metafísicas, o universo, o cosmos, as galáxias, as estrelas, tudo foi criado por Deus e para Deus. Não apenas as questões que estão fora da Terra, como galáxias e estrelas, mas também toda a complexidade do ser humano. Tudo foi criado pelo nosso Deus e para a glória do nosso Deus. O próprio Deus é quem fez o homem. Gênesis 1, 26 ao 27, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Deus ele criou o homem e colocou o homem para ser o dominador de todas as espécies existentes no planeta. Não se esqueça de falar para o seu aluno que Deus tanto criou todas as coisas, como também todos os animais e todas as espécies de animais existentes no globo Terra. Leia para o seu aluno o texto bíblico que está inserido no livro dos Salmos 104 e 11, que diz assim: dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos, monteses, matam com elas a sua sede. É Deus quem sustenta todas as espécies do planeta Terra. Lá no livro do Gênesis também se diz que o nosso Deus ele criou todos os répteis, todas as bestas feras, referindo-se assim a animais de grande porte, como os felinos e toda sorte de animais que nós temos. Todas as espécies elas foram criadas pelo nosso Deus. Quando nós chegamos no ponto 3, criação ou evolução, é muito salutar, professor, que você explique para o seu aluno a grandeza do nosso Deus na criação. É impossível não olhar para toda a complexidade da fauna e da flora e não encontrar um criador para isso tudo. É impossível não olhar para toda a complexidade da vida existente no planeta Terra, da nossa biosfera, e não olharmos e entendermos que existe um arquiteto para tudo isso. E quem é esse grande arquiteto? É justamente o nosso Deus. A palavra diz que ele se assenta no globo Terra. Significa que ele tem o domínio, o poder, a proeminência. Tudo, absolutamente tudo, é dele. Mas ainda no ponto 3 da lição, criação ou evolução, o homem foi criado por Deus. Leia para o seu aluno o texto que está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ele fez o homem composto de corpo, alma e espírito. Deus é o criador do ser humano e o nosso Deus foi quem colocou o ser humano para governar sobre todas as espécies do planeta Terra. Ele mesmo disse lá no Gênesis: domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os animais que estão no campo. Então, diga para o seu aluno que nesse embate entre evolucionismo ou criacionismo,
O criacionismo é a ideia que nós defendemos. A ideia de que Deus ele criou todas as coisas. Salmos 19, 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Diga para o seu aluno que todas as vezes que eles contemplarem a natureza, que eles saibam que não foi através de uma evolução de Charles Darwin, mas através do poder do nosso Deus, do poder do haja, que todas as coisas vieram a existir. Temos algumas dicas literárias que talvez possam te ajudar. Bioética, uma perspectiva cristã, um livro muito bom. O livro Fundamentos Inabaláveis, do Norman Geisler. Esse livro também é muito bom para falar dessas questões macroevolução, bioética, clonagem, todas essas questões relacionadas à evolução, questões essas que ateus questionam muito o cristianismo, eles vão trabalhar em cima dessa perspectiva. E o livro Como Tudo Começou, do Adalton Lourenço, que vai também trazer uma ideia teísta e uma ideia criacionista acerca de como o universo passou a existir. Professor, que Deus ele te abençoe, te use poderosamente na aula de domingo, e eu tenho certeza que Deus ele vai te usar como canal de bênção uma vez mais para os teus alunos. Curta, comente, compartilhe com aquele seu professor que você sabe que leciona na classe de juvenis. São assuntos um pouco complexos, porém muito relevantes na vida dos nossos alunos. Amém? Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.